Invincible. E aí, gente, aqui é a Manu e sejam bem-vindos a mais um episódio de... E vamos nesse jantar dos Crazy. O episódio começa onde terminou o anterior, com os nossos queridos Cresnetinhos, Iruma, Leiji e Raspberry sendo apresentados para os grandes Crazy Coroas. E claro que a presença estava tão intimidante que meio que os meninos são forçados a se ajoelhar. Cada um vai se apresentando e os Crazy falam que eles estão muito honrados em serem convidados ao jantar dos Crazy. O Beelzebub fala para popularizar formalidades e só querem perguntar uma coisa. Se um desses fosse escolhido, como eles governariam o mundo dos demônios? O Leiji é o primeiro e ele fala que ele criaria suas próprias regras e faria todos os demônios obedecerem. Seria um mundo livre e com respeito às regras. E tá lá a Leviatã que tirando foto do seu netinho, pois ele foi o primeiro a responder. Como o primeiro que levantou a mão. Embora que o Henry meio que tenta controlar a mulher, pois é uma entrevista, nada de fotos. O próximo é o Raspberry e ele meio que fala: os mais fortes subiriam aos topos e os mais fracos comeriam brita. Eu faria um mundo demoníaco divertido que até os idiotas entenderiam. O Belial gostou muito da resposta do seu neto. E eu até tenta dar mesada pro menino. E o Harry: opa, nada de mesada. E quando chega a vez do Iruma, o Iruma só responde: o mundo demoníaco tá bom desse jeito. Sério mesmo? E o Beelzebub fala: você realmente quer deixar o mundo demoníaco estável como está? E aí que o Iruma: o mundo demoníaco está estável? Por que o vovô não me avisou? O Harry pelo menos tenta fazer o clima pelo menos ficar um pouquinho menos pesado, falando que o Iruma, como que teoricamente foi criada na mansão do Sullivan a vida inteira, não tem conhecimento do mundo demoníaco exterior. E o Iruma meio que só tá conhecendo o mundo meio que através da Babs. E o Harry até meio que tenta falar uma coisa, mas ele decide deixar quieto, pois realmente as suspeitas que o Iruma é humano meio que falam mais alto. E aí que o Iruma meio que pensa e fala que gostaria que o mundo demoníaco fosse igual ao Babs. E aí que todo mundo fica surpreso. Aí a Paimon meio que pergunta ao Iruma se, no caso, ele deixaria o Sullivan ser rei demônio. E o Iruma acha que a ideia até que é divertida. E o Sullivan fica: oh, eu, rei demônio? E aí os outros avós: não foi isso que a gente combinou. O Beelzebub meio que já tá meio que entendido como é a mentalidade desses crentes e meio que fala: quero que mantenham essa determinação firme, compitam e vão mais alto. E agora finalmente vai começar esse jantar. Os três netinhos já sentem água na boca ao ver esse jantar. E aí uma coisa que eles são parecidas, cada um é um gula do seu jeito. Durante o jantar, o Bal decide conversar com o Harry. O Bal pergunta se as coisas estão normais no controle da fronteira. E o Harry fala que eles estão ajudando meio que nas investigações da busca do Behemoth. Mas até agora nada de um caso que abale o mundo demoníaco. E aí o Harry vai olhando pro Iruma interagindo com a mãe do Asmodeus e ela querendo brincar para esse estilo de novo. E o Harry tá desconfiado que o Iruma é um humano que o Sullivan trouxe e agora tá num jantar como esse. O Bal percebe a cara do Harry e pergunta o que foi. Embora que o Harry meio que fala: olha, eu tô de boa.
E nisso chega o Iruma. O Iruma vai lá cumprimentar o Harry, falando que a Mary sempre o ajuda. E os óculos do Harry quase brevemente se quebram, mas ele logo se compõe, pois talvez a ajuda seja platônica. Enquanto isso, o Sullivan meio que se desculpa com a Bashiko devido à confusão de hoje. E a Bashiko tá tudo bem, mas ela nunca imaginou o Iruma como candidato a Rei Demônio. E ela fala que é uma grande honra que tenham pensado nela como educadora do Iruma. E a Bashiko, meio que principalmente, é uma candidata nova a Criança Coroa. E o Saiba fala que ele meio que teve o desejo que ele gostaria que ela carregasse o fato do mundo demoníaco no futuro. E a Bashiko quer continuar atendendo as expectativas do Sullivan. O Iruma aparece e dá os parabéns da Bashiko ser uma candidata a Criança Coroa. E a Bashiko, ainda é cedo, discípulo bobo. Nisso, na hora da saída, né, que o Lady se desculpa pelo mal entendido que ocorreu na sala de espera. E por Iruma tá tudo bem. E o Lady fala que já ouviu falar dele, pois ouviu meio que os feitos do Iruma dele abrir o Royal Run e da confusão do Walter Park. E o Ashbear fica feliz que o Iruma meio que tenha se envolvido nisso. E aí que o Lady fala que como netos dos grandes Kreis, talvez eles tenham mais oportunidades de se encontrarem. E o Lady garante que não vai meio que perder pra eles. E nisso eles unem os dedos e o Raspberry concorda. E aí que o Lady pergunta: por que está tocando meu dedo? E aí o Raspberry: você que botou pra fora. イルマちゃん。なぜ指をつける？出したから。出したから。 E isso sela a amizade desses três demoninhos. E logo em seguida os três netos vão vendo seus vovozinhos brigar pela câmera, pois eles querem ver mais fotos de netinhos. E tem o fator que o Lazy e o Raspberry meio que incentivam a briga. Mais tarde, na carroça, o Iruma meio que admite que fica nervoso nesse jantar. E o Sullivan vai se gabando que o Iruma é o mais fofo dos netos. Nisso, o Iruma pergunta pro seu avô se ele quer fazê-lo como Rei Demônio. E o Sullivan fala que a posição de Rei Demônio é a mais inalcançável e gloriosa do mundo demoníaco. Para quando for escolher o caminho que ele seguirá no futuro, ele também quer abrir um caminho pro Iruma e no caminho do Rei Demônio. Para isso serão necessários muitos preparativos. E que tudo bem o Iruma não desejar ser um Rei Demônio ainda. O Iruma ainda fala que ele ainda não conseguiu responder aquela pergunta. E o Sullivan: aquela pergunta não tinha sentido mesmo. E nisso cada um vai falando das suas dos Três Coroas vão falando das suas expressões dos três netinhos. Bom, o Amaimon gostou meio que da forma que o Leite comia. Parecia que ele comia de forma mais vistosa, apesar de não parecer. Como um verdadeiro selvagem! Embora que ele não tenha boas maneiras, pois aqui essa é a regra dele. Esse é o jeito certo de comer. É um menino audacioso que não se abala. Harry meio que mais se surpreendeu com o Raspberry, que usava os talheres de forma bagunçada, mas dentre eles ele comeu de uma forma mais limpa. E acabou montando os pratos que ele quis e faz uns pratos bem esquisitos. Mas ele não comia tudo, pois ele deixava uma comida que ele não gostava para o outro prato. Justamente o prato do Rage. E o Beelzebub fala que é através da nutrição que vem a verdadeira natureza dos demônios. Por isso organizam os jantares, pois aí as ambições ficam claras. E aí que o Balcraz entona o Iruma, que é o primeiro a querer repetir o jantar dos Crazy. E todo mundo acha graça o menino. E o Amaimon fala que o Iruma parecia muito feliz, pois ele comia muito com gosto, até mesmo limpando os pratos. Pô, ele é igual a mim. E o Harry fala que se tivesse uma competição de comida, com certeza ele seria um rival para o Behemoth. Algo que a Paimon acha que é bem assustador de se pensar. Em outras palavras, a ambição de Iruma não tem fim. E que Bal ficaria arrepiado se alguém se tornar um rei demônio. Assim, se alguém assim se tornasse o rei demônio. E aí temos um vislumbre de como seria o Iruma rei demônio comendo um prato.
もしあれが魔王になっちまったらよ。 No dia seguinte, o Asmodeus já soube que o Iruma meio que foi pro jantar dos Crazy. E o Asmodeus tá convicto que o Iruma vai ser o próximo Rei Demônio. Embora que o Iruma tenha que ficar confidencial. E o Asmodeus até pensou em fazer uns preparativos. Já que no começo do ano e quando o terceiro semestre acabar, começará um novo ano. Ou seja, será o segundo ano. E como a classe dos exércitos não vai mudar, vai permanecer todo mundo junto. E vai ter mais prática no próximo ano. Vai ter mais magias e corrais. E o Asmodeus pensa, temos que mostrar sua superioridade, Iruma-sama. E vamos rir os corrais, com certeza eu vou chamar o Iruma de Iruma-senpai. Ou melhor dizendo, Iruma-chi senpai. E aí que o Iruma vai gostando. Principalmente se cruzarem comida no meio. Então a Clara decide ensiná-lo a como agir como senpai. Pois com certeza vão usar o Iruma como escravo se não levarem a sério. Principalmente por ser o Asmodeus que mão desses insolentes. Então começa o treinamento. E a Clara e o Asmodeus são os corrais. E o Iruma o senpai descolado. Mas o menino tá muito duro. Literalmente. イルマさん先輩よそし É, o Iruma não vai se acostumar como senpai. Então, o Asmodeus vai ser o senpai. Bom, eles vão fazer um cenário onde Iruma e a Clara, como corrais, estão fazendo uma encrenca. E é o Asmodeus que vai dar bronca neles. Mas, mesmo em uma brincadeira, o Asmodeus não consegue se forçar em dar uma bronca no Iruma. E claro que no resultado dá nisso. Nisso, Iruma sugere que ele pense no dia que se conheceram, pois assim seria mais fácil dar uma bronca. Mas é claro que estamos falando do Asmodeus, né? E é claro que ele iria imaginar o Iruma assim. É impressionante como eles deixaram a cena do suplexo animal ainda mais besterol do que na primeira temporada. E até as memórias da Clara estão totalmente coerentes. Então chega a hora da Clara ser a senpai. E a Clara se mostra muito bom em ser senpai para a incredulidade do Iruma e do Asmodeus. E aí todo mundo vai notando que como seria a sua visão de senpai. E nisso temos o traje oficial de Iruma senpai. E aí que o Iruma meio que até fala, bom, não importa que tipo de novatos meio que vão chegar na escola. Mesmo no segundo ano, tenho certeza que se estivermos juntos, teremos um outro ano divertido. Ai, Iruma, se soubesse o quanto de desgraça que vai ocorrer a partir desse ponto. Asmodeus e Clara concordam em se divertir com o Iruma. O Asmodeus também sugere que eles treinem juntos. Claro que projetando o Kiryu no meio disso. E mais tarde, o Kiryuzinho é encontrado pelo Kalego Sensei e os outros professores. E eles estão lá dormindo juntos. E claro que o Kalego tenta cortar os meninos porque eles vão pro segundo ano. E o episódio termina aí. E no Tsukima de hoje, parece que o Raspberry meio que vê que ele é o único que pelo menos faz uma dietinha. Esse episódio foi muito bom, é bom ver a interação do Iruma com o Leiji e o Raspberry. E parece que finalmente estão fomentando esse caminho de Rei Demônio pro Iruma. E parece que o Iruma meio que vai ter que aprender como é ser Rei Demônio da sua própria maneira e fomentar essa visão de o que é ser Rei Demônio. E no próximo episódio, finalmente vai começar um arco que é muito esperado pelos fãs, que é o arco
da Gicana, das idols demoníacas. Esse foi o episódio 18 da 4ª temporada de Inumaki. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, que eu muito busy e fui.